Tiago entrou na festa com a amante de braços dados, sorrindo para todos, confiante como se fosse o dono do lugar. Ali seus olhos encontraram Juliana, a esposa que ele achava que estava em casa chorando, dançando com Ricardo, o CEO da empresa, o homem que tinha a carreira de Tiago nas mãos. Seu sorriso congelou. Gostei deste lugar, amor. Letícia apertou o braço de Tiago e olhou em volta com aquele brilho de quem nunca tinha pisado num evento assim. Tiago não respondeu. Estava paralisado, os olhos cravados no centro do salão. Juliana usava um vestido vermelho que ele nunca tinha visto. Cabelo preso, brincos dourados, sorrindo com leveza enquanto Ricardo lhe dizia algo ao pé do ouvido. Ela jogou a cabeça levemente para trás e riu. Tiago! Letícia puxou seu braço. Você está bem? Ele apenas passou a língua nos lábios e murmurou. Fica aqui. 3 colegas de trabalho passaram perto. Um deles olhou para Letícia, depois olhou para o centro do salão onde estava Juliana. O homem desviou o olhar rápido demais. Aquele tipo de olhar de quem sabe de algo e prefere não se envolver. Ricardo colocou a mão suavemente nas costas de Juliana para guiá-la até a beira da pista. Ela se deixou levar com calma, sem pressa, sem olhar nem uma única vez para a entrada. Ela sabia que Tiago estava ali e não olhou. Isso foi o que mais o destruiu por dentro. Letícia começou a conversar com alguém ao lado, alheia ao que estava acontecendo. Tiago ficou de pé perto da porta com a taça de champanhe na mão, sem beber, sem se mexer, apenas vendo a esposa rir e dançar com o homem que podia demiti-lo na manhã seguinte. O gelo dentro da taça começou a derreter. E Tiago ainda não entendia nem a metade do que estava prestes a lhe acontecer naquela noite. Porque Juliana não tinha ido àquela festa por acaso. Ela não tinha colocado aquele vestido vermelho por acaso. E definitivamente não estava ao lado de Ricardo por acaso. Cada detalhe daquela noite tinha sido planejado. Por ela. Com calma, com cuidado, com uma paciência que só nasce de uma dor muito grande. Tiago achava que tinha o controle, que apareceria ali com Letícia e mandaria um recado, que Juliana o veria, sofreria e ele iria embora com a sensação de ter ganhado outra vez. Mas o que ele não sabia era que Juliana tinha passado os últimos 3 meses guardando cada prova, cada mentira, cada transferência suspeita, esperando exatamente esta noite, exatamente este salão, exatamente este momento. E a pergunta que ficou no ar era simples. Do que é capaz uma mulher que perdeu tudo e já não tem mais nada a perder? O som do violino ao vivo atravessou o salão e chegou até Juliana de um jeito estranho. Era a mesma música, a mesma que tocou na festa de 7 anos de casados, quando Tiago a puxou pelo braço no meio da sala, na frente de todos, e lhe disse baixinho no ouvido: Você é a coisa mais linda que já me aconteceu. Ela tinha fechado os olhos naquele momento. Tinha acreditado em cada palavra, da primeira até o último sorriso. Tudo isso passou pela cabeça dela em um único segundo. Era uma tarde de domingo, 2 anos antes. Juliana estava na cozinha de camisola fazendo café quando Tiago entrou e a abraçou por trás, sem dizer nada, apenas apoiando o rosto no pescoço dela. Estou pensando em pedir uma promoção para o Ricardo, disse ele com o queixo apoiado no ombro dela. Vai em frente, respondeu ela, virando para beijá-lo. Você merece. Ele sorriu. Aquele sorriso que ela jurava que era só dela. Tinham planos, casa nova, viagem a Paris, talvez um filho. Tudo parecia possível. Tudo parecia real. Juliana lembrava de ter pensado naquele domingo que era verdadeiramente feliz. 3 meses atrás, 2 da manhã. Juliana acordou com sede e pegou o celular de Tiago na mesa de cabeceira sem querer, achando que era o dela. A tela acendeu. Uma mensagem de Lê.
que dias depois ela descobriu que era Letícia. Tô com saudade. Quando a gente se vê? Juliana ficou paralisada na escuridão do quarto sem conseguir se mexer. Tiago dormia ao lado, respirando tranquilo, com o rosto relaxado, como se o mundo estivesse em ordem. Ela voltou a soltar o celular devagar. Não o acordou, não gritou. Apenas ficou deitada, olhando para o teto com o coração batendo forte. Tudo vai ficar bem, sussurrou para si mesma, ali no escuro. Mas não era uma certeza, era uma súplica. Uma semana depois, Juliana estava sentada à mesa da cozinha com um notebook aberto e uma pasta cheia de prints na sua frente. Mensagens, transferências da conta conjunta para um nome desconhecido, reservas de hotel. Tinha passado dias juntando tudo aquilo em silêncio, enquanto sorria para o marido no jantar e perguntava como tinha sido o dia dele. Foi então que Mariana lhe mandou uma mensagem, ex-funcionária da empresa, que tinha saído de lá com raiva e com razão. Tenho uma gravação. Se precisar, me avisa. Juliana respondeu na hora. Vou precisar sim, mas ainda não é o momento. Espera eu te ligar. Ela fechou o notebook, olhou pela janela por um tempo e decidiu que não ia confrontar Tiago em casa, no escuro, onde ele mentiria à vontade e ela choraria sozinha. Ia esperar o momento certo, o momento onde cada uma das mentiras dele fosse destruída na frente de toda a gente que ele tanto queria impressionar. Então, a voz de Ricardo ecoou pelo salão, firme e próxima. Juliana, vem cá. Quero te apresentar uma pessoa. Ela piscou. O violino continuava tocando. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido vermelho e caminhou até Ricardo com um sorriso no rosto. Do outro lado do salão, Tiago não tirava os olhos dela. E pela primeira vez naquela noite, ele começou a sentir que algo estava muito errado. Era uma terça-feira fria quando Juliana entrou no escritório do advogado com a pasta debaixo do braço. Tinha passado a noite organizando tudo. Prints das conversas, extrato bancário com transferências que não faziam sentido, o comprovante de uma reserva de hotel no nome de Tiago para um fim de semana em que ele disse que tinha viajado a trabalho. Colocou tudo em cima da mesa do advogado, uma pilha fina, mas sólida, e olhou para ele esperando alguma reação. O homem folheou devagar. Parou em uma página. Passou para a seguinte. Isso não prova muita coisa, disse ele sem encará-la. Um print de celular não tem valor por si só. Uma transferência para um terceiro pode ser qualquer coisa. Você tem alguma testemunha ocular? Tenho uma pessoa que tem uma gravação. Que tipo de gravação? Ainda não sei ao certo. Ela disse que tem algo comprometedor da empresa. O advogado fechou a pasta e a devolveu empurrando-a. Me ligue quando tiver algo concreto. Do jeito que as coisas estão, se você pedir o divórcio agora, ele nega tudo e você sai com muito menos do que merece. Juliana saiu do escritório com a pasta na mão e as mãos geladas. Ficou parada na calçada por um segundo. As pessoas passavam pela rua com pressa, sem olhar para ela. Ela respirou fundo e caminhou até o carro sem conseguir pensar direito. Tinha passado semanas guardando aquelas provas. Semanas sorrindo para Tiago no jantar, enquanto por dentro estava com o estômago embrulhado. E a primeira pessoa que ela procurou jogou tudo de volta no seu colo, como se não valesse nada. Abriu o carro, jogou a pasta no banco do passageiro e ficou sentada ali um tempo, as mãos no volante, sem ligar o motor. 2 dias depois, sua sogra ligou. Juliana, preciso falar com você. Vem tomar um café aqui em casa. Ela foi. Chegou ao apartamento de Dona Marta, com aquele cheiro de café misturado com bolo de fubá de sempre. Sua sogra sentou na cadeira de frente para ela, com aquela postura reta, as mãos cruzadas sobre a mesa, e falou assim: Eu sei que as coisas estão difíceis entre vocês dois, mas você tem que ser sensata, Juliana. O Tiago está num momento importante da carreira. Qualquer escândalo agora afunda ele.
Juliana ficou olhando para a sogra sem piscar. Dona Marta, seu filho tem uma amante há pelo menos 1 ano. Os homens cometem erros, respondeu a senhora, com uma calma de dar arrepios. Isso não precisa virar uma tragédia. Erro? Juliana repetiu a palavra devagar. Você tem uma vida boa. Casa, carro, viagens todo ano. Pensa bem antes de destruir tudo por orgulho. Juliana pegou sua bolsa, levantou da cadeira e olhou para Dona Marta por um segundo. Obrigada pelo café, disse, e foi embora. Lá fora, no elevador, sentiu o queixo tremer. Não de choro, de raiva. Aquele tipo de raiva que trava a mandíbula e endurece o pescoço. Tinha ido lá buscando algo, nem sabia direito o quê. E saiu com a certeza de que naquele mundo todos iam fechar os olhos e pedir que ela fizesse o mesmo. Na semana seguinte, a irmã de Tiago lhe mandou uma mensagem, sutil, mas direta. Espero que vocês consigam resolver isso a portas fechadas. Uma colega de trabalho dele, de quem Juliana era próxima, parou de responder suas mensagens. Até uma amiga em comum cancelou um almoço sem dar muita explicação. Uma por uma, as pessoas foram sumindo, como se ela fosse o problema. E foi numa dessas noites, sozinha na sala com a televisão ligada sem som, que a dúvida bateu. Não de repente, chegou devagar, como fumaça entrando por debaixo da porta. E se eu estiver exagerando? Olhou para o apartamento ao seu redor. Tudo ali era o resultado de uma vida que tinham construído juntos. Ela tinha deixado um emprego fixo na contabilidade para cuidar da casa enquanto Tiago crescia na empresa. Era ela quem organizava as finanças dele, quem lembrava das datas, quem escolhia os presentes, quem segurava a rotina. E se tudo aquilo virasse um processo, brigas, advogados, com o que ela ia ficar? Com nada. Aquela palavra caiu pesada. Juliana foi para o quarto, abriu a gaveta do criado mudo e tirou uma foto pequena. Ela e Tiago numa casa de campo, sorrindo com aquele jeito de quem ainda não sabe o que está por vir. Ficou olhando a foto e se perguntou quando tinha sido a última vez que ele a tinha olhado daquele jeito. Não conseguiu lembrar, mas junto com a foto tinha outra coisa na gaveta, uma folha dobrada. Ela abriu. Era um extrato bancário que tinha pedido na agência semanas atrás. No meio das transações normais, havia uma série de transferências feitas ao longo de 6 meses para uma conta com o nome de Consultoria LT. Valor acumulado, R$40 mil. Da conta conjunta dos dois. Juliana sentiu o estômago revirar. Ela nunca tinha autorizado aquilo. Nunca tinha ouvido falar de nenhuma consultoria LT, nenhuma única vez. Dobrou o extrato de volta com cuidado, guardou na pasta junto com o resto das provas e ficou parada no meio do quarto com aquela coisa queimando por dentro. Já não era só uma traição. Era dinheiro que também era dela, sumindo para algum lugar que ela não conhecia, provavelmente para bancar a vida que Tiago levava às escondidas. Tinha 2 opções: engolir como a sogra queria, como o mundo parecia pedir, ou fazer o que tinha que ser feito. Juliana pegou o celular, abriu a conversa com Mariana e escreveu: "Me conta tudo sobre essa gravação. Preciso saber exatamente o que você tem." A resposta chegou em menos de 2 minutos. "Tenho tudo. Quando você quiser, a gente senta e resolve isso." Juliana bloqueou o celular e olhou para o teto. A dúvida continuava ali, em algum canto, mas a raiva era maior. E a raiva dessa vez, ela decidiu deixar falar mais alto. Tiago esperou Ricardo se afastar para pedir 2 bebidas no bar. Foi o momento que escolheu. Atravessou o salão com Letícia, ainda rondando por ali perto. Chegou até Juliana com aquele sorriso torto que ela conhecia bem, o sorriso de quem acha que tem o controle, e parou na frente dela. "Que surpresa te ver aqui", disse baixinho, quase no ouvido. Juliana não se mexeu. Ficou de pé, com a taça na mão,
olhando para ele com uma calma que claramente o incomodou. Fui convidada, respondeu ela. Por ele? Tiago inclinou a cabeça para Ricardo. Por ele. Tiago soltou o ar pelo nariz, aquele som curto de desprezo. Já vi que caprichou no visual para vir trabalhar, né? Uma mulher perto deles fingiu que não ouviu. Virou levemente o corpo para o outro lado, mas não saiu. O tipo de pessoa que fica para olhar sem parecer que está olhando. Juliana deu um sorrisinho. Você veio aqui só para isso? Vim te avisar para não passar vergonha. O Ricardo é meu chefe, Juliana, não seu par de dança. Sei muito bem quem ele é, disse ela, e virou levemente o rosto para o salão, como se a conversa já tivesse acabado para ela. Tiago trincou os dentes. Ela podia ver o músculo do maxilar dele tensionando. Ele não estava acostumado com aquele tipo de resposta dela. A Juliana que ele conhecia abaixava a cabeça. Essa não. Ele saiu. Por enquanto. 10 minutos depois, Juliana o viu do outro lado do salão, puxando assunto com 2 colegas, Diego e Felipe, que trabalhavam com ele havia anos. Não ouviu o que ele disse, mas viu o momento em que os 2 olharam para ela. Viu Diego dar um sorriso torto. Viu Felipe desviar o olhar rápido, com aquele jeito incômodo de quem acabou de ouvir algo que não devia ter ouvido. Letícia apareceu ao lado de Tiago com 2 taças na mão. Ele passou o braço por cima dela sem nenhum disfarce, ali no meio do salão, onde todos podiam vê-los. Uma declaração, clara, intencional. Algumas pessoas perceberam. Juliana viu Paula, esposa de um diretor, dar uma cotovelada discreta no marido e lhe dizer algo no ouvido. Os 2 olharam na direção de Juliana ao mesmo tempo. Ela ficou onde estava, ereta, taça na mão. Mas por dentro, aquilo queimava. Tiago começou a circular pelo salão com Letícia, parando para cumprimentar as pessoas, rindo alto, apresentando-a como colega de projetos da área comercial. Uma mentira tão fina que era transparente para qualquer um que quisesse ver. Mas as pessoas sorriram, apertaram a mão dela, aceitaram a versão dele sem questionar, porque era mais fácil assim. Uma das mulheres que Juliana conhecia, esposa de um colega de Tiago, passou perto dela e desviou o olhar. Nenhum cumprimento, nada. Como se Juliana fosse invisível. Ricardo voltou com as bebidas e notou que o clima tinha mudado. Aconteceu alguma coisa? Não, disse Juliana. Tudo certo, mas não estava. Quando Ricardo se afastou para atender uma ligação rápida, Tiago voltou, desta vez sem Letícia, e com uma confiança que só aparece em quem acha que já ganhou. Olha, disse ele, com um tom quase gentil, o tipo de gentileza que machuca mais que um grito. Você está aqui, está bonita, entendi o recado. Mas eu e você sabemos como isso termina, então aproveita a noite e vai para casa. Juliana olhou para ele, respirou fundo e falou com uma clareza que surpreendeu até a ela mesma. Tiago, eu sei de tudo. Sobre a Letícia, sobre as transferências, sobre a consultoria LT, tudo. O rosto dele não mudou de imediato. Levou uns 2 segundos, mas os olhos dele mudaram. Você não sabe de nada, disse ele. 40 mil reais, respondeu ela. Só isso. Ele ficou pálido por 1 segundo. Logo a cor voltou, mas diferente, mais vermelho, mais furioso. Por um momento ali pareceu que era Juliana quem tinha o controle. 1 ou 2 pessoas perto deles notaram a tensão da conversa e pararam discretamente. O silêncio entre eles durou uns 30 segundos. Então Tiago sorriu. Um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Você acha que alguém aqui vai te dar ouvidos? A voz dele soou controlada, mas alta o suficiente. Você parou de trabalhar há 8 anos porque eu permiti. Não tem renda, não tem contrato, não tem nada no seu nome. Vive do que eu te pago. E você veio fazer o que aqui exatamente? Já não era uma conversa entre os 2. Diego estava a 3 metros.
A esposa do diretor também. Uma garçonete parou com a bandeja na mão. Se você tem prova de alguma coisa, continuou ele, vai lá e mostra, porque caso contrário, você é só uma mulher ciumenta que veio estragar um evento de trabalho. Juliana abriu a boca. Fechou. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque o que ela tinha que dizer não era para ser dito ali, daquele jeito, naquele momento. E Tiago sabia disso. Tinha escolhido o momento com cuidado. O momento em que ela não tinha como responder sem parecer exatamente o que ele tinha acabado de descrever. Ricardo continuava no telefone. Mariana não estava à vista. Estava sozinha no meio do salão com os olhos de pelo menos 6 pessoas cravados nela, esperando. Tiago ajeitou o paletó, olhou para ela uma última vez e disse num volume que todos ao redor ouviram: "Vai para casa, Juliana." E virou as costas. Ela ficou paralisada. O salão continuou, a música continuou, as conversas continuaram. A vida de todos ali continuou como se nada tivesse acontecido, como se ela não estivesse de pé no meio daquele lugar, com o peito em chamas e os joelhos prestes a dobrar. Só ela tinha parado. E foi exatamente aí que decidiu que não ia sair do lugar. Juliana entrou no banheiro feminino no fundo do corredor e trancou a porta por dentro. Ficou de costas para a porta por um segundo, olhando-se no espelho da frente. O vestido vermelho, o batom ainda no lugar. Os olhos brilhando de um jeito que não era choro, mas que estava perto. Abriu a torneira, colocou as mãos debaixo da água fria e ficou ali, olhando para o próprio reflexo sem se reconhecer direito. Tiago tinha feito exatamente o que ela devia ter previsto. Tinha se antecipado. Tinha escolhido o momento exato para dizer as palavras exatas e transformar tudo o que ela sentia em fraqueza, na frente das pessoas que ele queria impressionar. E ela tinha ficado paralisada, com a boca aberta e o argumento engolido. A voz de Dona Marta voltou. "Você tem uma vida boa." A voz da amiga que cancelou o almoço. O silêncio da colega que parou de responder. E a voz de Tiago, clara, pública, calculada. "Vai para casa, Juliana." Fechou os olhos. Houve um segundo, um único segundo, em que pensou que talvez ele tivesse razão, que talvez fosse mais fácil sair por aquela porta, pegar um táxi e ir embora, deixar para lá, reconstruir em silêncio, do jeito que todos esperavam que ela fizesse. Então o celular vibrou na bolsa. Ela abriu. Era uma foto. A filha da sua irmã tinha mandado num grupo da família, sem querer, uma foto antiga que achou num álbum. Juliana e a irmã, com uns 10 anos de diferença, as duas no quintal da casa da mãe, rindo de algo que já nem lembrava mais. Ficou olhando a foto. A menina daquela foto não abaixava a cabeça para ninguém. Tinha crescido sem pai, sem dinheiro, tinha pago a faculdade com bolsa, trabalho e orgulho. Tinha construído tudo com as próprias mãos antes de Tiago, e tinha entregado grande parte disso quando ele pediu. Juliana fechou a torneira, enxugou as mãos devagar, olhou-se no espelho uma última vez. "Hoje não", disse baixinho, para si mesma, firme. Abriu a bolsa e pegou o celular. Abriu a pasta de arquivos que tinha no aplicativo de notas, a mesma que tinha organizado ao longo de 3 meses. Cada print numerado, cada transferência com data, tudo catalogado com a mesma precisão que ela usava para cuidar das finanças da casa que ele nunca valorizou. Depois, abriu a conversa com Mariana. "Você está aqui na festa?" A resposta demorou menos de 1 minuto. "Tô sim, cheguei faz meia hora. Tô perto do bar lá no fundo. Você me descobriu." Juliana parou. Mariana estava ali, na mesma festa. Isso não estava no plano original. Ela tinha combinado de se ver com Mariana dias depois, num café, com calma. Mas Mariana estava ali, com a gravação, naquela mesma noite. Escreveu rápido. "Você trouxe o arquivo? Tá tudo no meu celular. Áudio e documento." "Por quê?" Juliana respirou fundo.
O coração acelerou de um jeito diferente agora. Já não era medo, era outra coisa. Era o tipo de aceleração que a gente sente quando percebe que o momento que passou meses esperando chegou antes do planejado e tem que decidir agora mesmo se está pronta ou não. Ela estava. Me encontra no corredor do lado do banheiro feminino, agora. Guardou o celular, ajeitou o vestido vermelho, jogou o cabelo para trás e abriu a porta do banheiro com uma calma que nem ela mesma sabia de onde tinha tirado. Do outro lado do corredor, o salão continuava cheio de gente, música e conversas. Em algum lugar lá dentro, Tiago estava com Letícia de braços dados, achando que tinha ganhado. Mas Juliana sabia algo que ele ainda não sabia. Às vezes, o jogo só começa de verdade quando a pessoa que você subestimou decide que não tem mais nada a perder. E ela tinha chegado exatamente nesse ponto. Mariana apareceu no corredor com uma bolsa preta no ombro e aquele jeito de quem tenta parecer tranquila, mas não está. Tinha uns 35 anos, cabelo curto, olhos astutos. Tinha trabalhado 2 anos na empresa de Tiago como assistente de controladoria antes de pedir demissão de um dia para o outro. Juliana nunca tinha perguntado o motivo. Até 3 meses atrás. "Você tá bem?" perguntou Mariana, olhando para o rosto de Juliana. "Tô. Trouxe tudo?" "Trouxe." Abriu a bolsa e pegou o celular. "Mas antes, preciso que você saiba de uma coisa. Não tô aqui só por você. Tô aqui porque o que ele fez também me afetou. Me afetou diretamente." Juliana olhou para ela. "Me conta." "Depois, primeiro me conta o que aconteceu lá dentro." Juliana resumiu em menos de 2 minutos. Tiago, Letícia, o que ele disse, as pessoas em volta, o silêncio de todos. Mariana ouviu com os lábios cerrados. Quando Juliana terminou, balançou a cabeça devagar. "Ele fez isso porque acha que você não tem nada, que não tem apoio, que tá sozinha." Fez uma pausa. "Mas você não tá." Foi então que Ricardo virou o corredor. Tinha percebido que Juliana havia sumido do salão e veio procurá-la. Quando viu as duas juntas no corredor, parou. Olhou para uma e depois para a outra, e em vez de perguntar o que estava acontecendo, disse: "Sabia que esta noite ia ser mais que uma festa." Juliana olhou para ele. "Você sabia de algo?" Ricardo enfiou as mãos nos bolsos. "Faz uns 2 meses que os números de um projeto que o Tiago coordena não batem. Pedi uma auditoria interna. O relatório chegou na semana passada." Fez uma pausa. "Tem coisas estranhas nesses números, Juliana. Coisas muito estranhas." O corredor ficou em silêncio por um segundo. "Então, você também tem provas," disse ela. "Tenho um relatório que o jurídico ainda não viu. Segurei porque queria entender o tamanho do estrago antes de agir." Olhou para Mariana, como se já soubesse quem ela era. "E acho que temos mais peças do que eu pensava." Mariana desbloqueou o celular e abriu um arquivo de áudio. "Isso foi gravado numa reunião interna, 7 meses atrás. Eu ainda trabalhava lá." Deu play. A voz de Tiago saiu pelo alto-falante do celular. Baixa, mas reconhecível. "Passa pelo fundo. A conta da consultoria recebe e a gente ajeita depois. O Ricardo não vai olhar isso no detalhe." Uma pausa. Uma segunda voz, que Juliana não reconheceu. "E se alguém perguntar?" "Ninguém vai perguntar. Confia em mim." Mariana pausou o áudio. Juliana ficou com os olhos cravados no celular por uns segundos. A voz do seu marido. O tom casual. Como se desviar dinheiro fosse algo simples, rotineiro, sem consequências. A raiva que sentiu não veio de uma vez, veio devagar, espessa, daquelas que não passa rápido. "Há quanto tempo você está com esse áudio?" perguntou a ela. "Desde o dia que gravei. Sabia que algum dia ia precisar dele." Ricardo cruzou os braços. "Com esse áudio, o relatório interno e os extratos que você tem, temos o suficiente para acionar o jurídico e provavelmente a polícia." Olhou para Juliana. "Mas se você quiser, podemos fazer isso agora, aqui."
Esta festa é o evento mais importante do ano na empresa. Tem sócios, diretores, clientes principais. Toda a imagem que o Tiago construiu está dentro daquele salão. Juliana entendeu na hora. Você está me dizendo para fazer isso esta noite. Estou te perguntando se você quer fazer isso. Pensou por uns 3 segundos. 3 meses de silêncio, de provas guardadas, de noites olhando para o teto. 3 meses esperando o momento certo. Eu quero fazer, disse ela. Os 3 ficaram ali um momento montando o plano. Ricardo usaria o espaço do seu discurso de encerramento, que lhe cabia por direito como CEO. Mariana ficaria perto do sistema de som, com o áudio no jeito. Juliana apresentaria os extratos impressos, que trazia num envelope dentro da bolsa, fazia semanas esperando. Cada peça no seu lugar. Faltavam 15 minutos para o discurso. Então o celular de Mariana vibrou. Olhou para a tela e a expressão mudou. O que foi? Perguntou Juliana. É uma mensagem de uma amiga minha que está lá dentro. Disse que o Tiago está com o sobretudo na mão. Parece que já está indo. O plano inteiro dependia de Tiago estar no salão. Se ele fosse embora antes do discurso, não haveria exposição pública, não haveria testemunhas, não estaria nenhum dos diretores presentes para ver o que precisavam ver. Juliana sentiu o estômago apertar. Quanto tempo a gente tem? Perguntou. Ricardo olhou para o relógio. Se eu adiantar o discurso 10 minutos, dá tempo. Mas preciso de um motivo para fazer ele voltar para o salão agora mesmo. Eu dou o motivo para ele, disse Juliana. Os 2 olharam para ela. Ela já estava caminhando de volta para o salão. Entrou por um lado, com calma, atravessou o lugar sem olhar para os lados e foi direto até Tiago, que estava perto da saída, com o sobretudo no braço, e Letícia do lado com a bolsa na mão. Ele viu Juliana se aproximar e franziu a testa. Sabia que você já estava de saída, disse ela com um sorriso leve. Mas antes de ir, o Ricardo pediu para te avisar que o discurso começa em 5 minutos. Ele te quer na foto oficial com a diretoria. Tiago hesitou. A foto oficial com a diretoria era protocolo. Recusar pegaria mal, chamaria a atenção. Tá bom, disse devagar, ainda desconfiado. Voltou a deixar o sobretudo sobre a cadeira perto da porta. Juliana deu as costas e caminhou de volta para o salão sem apertar o passo. Por dentro, o coração batia a 1000 por hora. Mas o plano estava em andamento de novo. Era agora ou nunca. Nos 4 minutos seguintes, o corredor do fundo virou uma base de operações improvisada. Ricardo ficou num canto com o celular no ouvido, falando baixo com alguém da organização do evento para adiantar o discurso. Mariana ficou encostada na parede com o celular desbloqueado, o áudio já carregado, com o dedo a um toque do botão de play. E Juliana ficou em pé no meio dos 2, abrindo o envelope que trazia na bolsa fazia semanas. Eram 6 folhas. O extrato bancário com as transferências para a consultoria LT. Uma cópia do contrato social dessa consultoria, que Juliana tinha puxado no portal da Receita e com a qual descobriu que o sócio era um laranja. E os prints das conversas de Tiago com Letícia, com datas e horários, alguns batendo exatamente com as transferências. Arrumou as folhas na ordem, dobrou ao meio, guardou de volta no envelope. Você tá tremendo, disse Mariana baixinho. Tô, admitiu Juliana. Vai dar tudo certo. Eu sei. Ricardo desligou a ligação e virou para elas. Confirmado. O discurso começa em 6 minutos. Vão dar o aviso no salão agora mesmo. Ele olhou para Juliana. Entramos juntos. Você fica do meu lado. Quando eu der a deixa, você fala. E se ele tentar me interromper? Deixa ele tentar, disse Ricardo. Aquele microfone é meu. Juliana respirou fundo. Olhou para o espelho do corredor, o vestido vermelho, o envelope na mão. Era a mulher que tinha ficado calada durante 3 meses. Durante 8 anos, de certa forma.
Aquela que tinha se encolhido para o tamanho que o Tiago achava conveniente. Aquela que tinha escutado a sogra dizer que os homens cometem erros, como se um erro tivesse outro nome quando convinha a eles. Já não era essa mulher. Os três entraram no salão pela lateral. A música tinha baixado o volume. Alguém no pequeno palco ao fundo do salão estava ajeitando o microfone. As pessoas iam se aproximando por inércia, aquele movimento em bando que acontece quando todos percebem que vai começar algo oficial. Tiago estava a uns 10 metros, em pé ao lado de Diego e Felipe, sem o sobretudo, com uma taça na mão. Letícia estava um pouco atrás, conversando com uma mulher que claramente não conhecia bem. Os olhos de Tiago varreram o salão uma vez e pararam em Juliana. Ela não desviou o olhar. Ele franziu a testa de leve, olhou para Ricardo, que estava ao lado dela. Voltou a olhar para ela. E pela primeira vez naquela noite, algo no rosto de Tiago mudou. Uma sombra pequena, quase imperceptível. Foi então que o celular de Mariana vibrou. Olhou para a tela e prendeu a respiração. "O que foi?" perguntou Juliana, lendo os lábios dela, sem fazer som. Mariana virou o celular discretamente. Era uma mensagem da mesma amiga lá de dentro. "A Letícia tá no corredor falando no celular, tá com cara de nervosa, acho que ela sacou alguma coisa." Os três se olharam. Se Letícia tivesse percebido, poderia ter avisado Tiago. E se Tiago soubesse o que estava por vir, tentaria sair antes do discurso ou mudaria de atitude por completo, ficando na defensiva de um jeito que estragaria tudo. "Quantos minutos a gente tem?" perguntou Juliana a Ricardo. 4. "Deixa comigo", disse Mariana, e saiu. Juliana ficou parada, sem entender direito o que Mariana ia fazer. Ficou observando o canto onde Letícia falava ao telefone. Viu Mariana se aproximando dela com aquele ar casual de quem só quer passar por ali. Viu Mariana esbarrar um pouco em Letícia, o suficiente para fazer a outra mulher olhar para ela e perder o fio da ligação por um momento. Viu Mariana pedir desculpas com um sorriso, dizer alguma coisa, e Letícia desligar o telefone sem terminar a frase. Não foi elegante, mas funcionou. 2 minutos depois, Mariana estava de volta. "Ela não avisou nada", disse Mariana. "Pelo menos não terminou a ligação." Ricardo colocou a mão de leve no ombro de Juliana. "É a hora." O aviso foi dado no salão. A música parou de vez. As pessoas se ajeitaram, virando para o palco. Tiago se moveu instintivamente junto com a multidão, com o protocolo corporativo pesando mais que a desconfiança. Juliana caminhou ao lado de Ricardo até a frente do salão. O envelope na mão, o coração na boca. Ela não virou para olhar para Tiago. Não precisava. Em algum ponto atrás dela, ele estava de pé no meio de tudo o que tinha construído. Sua carreira, sua reputação, os colegas que o admiravam, os clientes que o respeitavam. Tudo o que ele tinha protegido, mentindo, escondendo, gastando dinheiro que não era só dele. E em menos de 5 minutos, cada tijolo daquilo ia começar a cair. Ricardo ajeitou o microfone. Olhou para o salão. Depois olhou de rabo de olho para Juliana. Ela fez que sim com a cabeça. Ele começou a falar. Ricardo começou o discurso do jeito que todos esperavam. Agradeceu pelo ano, falou dos resultados, mencionou as equipes de destaque. O salão estava atento, calmo, com aquele silêncio respeitoso de eventos corporativos onde todos querem sair bem na foto. Tiago estava na segunda fileira, de braços cruzados, postura reta, com a cara de quem acha que vão falar o nome dele com elogios a qualquer momento. Letícia estava 3 pessoas mais para trás, com o celular guardado na bolsa. Quando Ricardo fez uma pausa mais longa, Tiago se ajeitou de leve. Era a hora. Sabia que iam reconhecer a área comercial. Era o clímax da noite para ele. Mas Ricardo não falou o nome de Tiago. Virou ligeiramente para o lado e disse: "Antes de continuar,
Preciso abrir um espaço que não estava na pauta de hoje. O salão percebeu a mudança de tom na hora. Umas poucas conversas de fundo morreram. As cabeças se viraram. Tiago descruzou os braços. Nos últimos meses, continuou Ricardo, vieram à tona algumas irregularidades dentro da empresa. Irregularidades graves que envolvem desvio de orçamento de projetos e uso indevido de recursos. Fez uma pausa. E eu não podia fechar o ano sem tocar nesse assunto. Não aqui, na frente de todos que construíram esta empresa com honestidade. Um burburinho baixo percorreu o salão. Tiago deu um passo à frente. Não muito. Só o suficiente para ser visto. Ricardo! A voz dele saiu firme, quase com um tom de doutor. Com todo o respeito, se existe uma investigação em andamento, este não é o espaço adequado para isso. Existe um processo, existe um departamento jurídico. Jogar isso num evento como este é precipitado e injusto com todos os presentes. Algumas cabeças balançaram, dando razão a ele. Diego, ao seu lado, murmurou algo em apoio. A esposa de um diretor cruzou os braços com cara de que, na opinião dela, Tiago tinha razão. Ricardo olhou para ele com calma. Eu te ouço, Tiago, mas as pessoas que vão falar agora têm esse direito, e este salão é o lugar certo, porque foi aqui que se construiu essa reputação, e é aqui que ela vai ser julgada. Tiago deu um sorriso. Aquele sorriso, controlado, um pouco condescendente, de quem acha que ainda tem o jogo a seu favor. Tudo bem, disse, abrindo os braços num gesto largo. Pode falar, fiquem à vontade. Não tenho nada a esconder. Frase errada. No momento errado. Juliana deu um passo à frente. O salão inteiro olhou para ela. Tiago e ela ficaram frente a frente pela primeira vez naquela noite, com microfone, com plateia, com tudo o que ele tinha construído em volta como testemunha. Ela abriu o envelope. Estas são transferências da nossa conta conjunta, disse, com voz firme, sem excesso de emoção e direta. 40 mil reais ao longo de 6 meses para uma empresa chamada Consultoria LT. Levantou a primeira folha. Puxei o contrato social dessa empresa no portal da Receita. O sócio registrado é um nome que ninguém aqui vai reconhecer, porque a empresa, na verdade, não existe. Foi criada para receber dinheiro. Os murmúrios no salão aumentaram. Tiago não perdeu o sorriso. Isso é uma conta pessoal. Não tem nada a ver com a empresa, com ninguém aqui. Você está incomodando todo mundo com um problema doméstico. Tem a ver com a empresa, sim, respondeu Juliana. E virou o envelope. Tirou a segunda folha. Porque parte desse dinheiro saiu do orçamento de um projeto aprovado internamente. Projeto Expansão Sul. Orçamento de 250 mil reais. Com um saldo não justificado de 60 mil. Tiago abriu a boca, fechou. Isso é mentira, disse. Mas o tom dele tinha mudado, menos de doutor, mais espremido. O relatório da auditoria interna chegou na mesa do Ricardo na semana passada, continuou Juliana. Podem confirmar com ele. Ricardo fez que sim com a cabeça uma vez, silencioso, definitivo. Tiago olhou para Ricardo, olhou para Juliana. Olhou para o salão. Isso é um ataque coordenado, disse, mais alto agora, levantando a voz de um jeito que claramente não queria fazer. Minha esposa e meu chefe armando uma cena para me destruir publicamente. Todo mundo aqui consegue perceber. 2 ou 3 pessoas abaixaram o olhar para o chão. Diego deu meio passo para trás, discretamente. Foi então que Mariana atravessou o salão. Chegou até Ricardo. Ele passou o microfone para ela sem hesitar, e ela ficou parada no meio do lugar com o celular na mão. Eu trabalhei 2 anos na área de controladoria desta empresa, disse ela, e pedi demissão porque me pressionaram a assinar documentos que não eram autênticos. Eu guardei uma prova disso. Deu play. A voz de Tiago saiu pelo sistema de som do evento. Clara. Inconfundível. Passa pelo fundo. A conta da consultoria recebe e a gente ajeita depois. O Ricardo não vai olhar isso no detalhe. O salão ficou num silêncio absoluto.
aquele tipo de silêncio que pesa. Tiago ficou estático. O sorriso dele tinha sumido. O rosto dele estava com uma expressão que Juliana nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era algo muito mais profundo. Era o rosto de alguém que percebe em tempo real que perdeu o chão. O áudio acabou. Ninguém disse nada por uns 5 segundos. 5 segundos inteiros de silêncio num salão com quase 200 pessoas é algo muito pesado. Dava para ouvir o ar-condicionado. Dava para ouvir o gelo derretendo nos copos. Aí começou. Primeiro foi um burburinho no fundo do salão. 2 mulheres perto da mesa de petiscos se inclinaram e falaram bem baixinho, sem tirar os olhos de Tiago. Uma delas levou a mão à boca. Diego, o colega que tinha dado razão a Tiago minutos antes, deu 2 passos para trás e se perdeu na multidão. Não disse nada. Só sumiu da linha de frente como se nunca tivesse estado ali. O diretor financeiro, um homem de uns 50 anos que Juliana conhecia dos jantares da empresa, olhou o relatório que Ricardo tinha começado a passar de mão em mão entre os sócios presentes. Leu a primeira página, fechou, olhou para Tiago com um jeito que não precisava de palavras. Felipe, o outro colega, pegou o celular e começou a digitar algo, provavelmente avisando alguém, provavelmente se protegendo. Letícia ficou parada perto da parede do fundo, apertando a bolsa contra o corpo. Ela não estava sendo acusada de nada ali, mas o salão inteiro já sabia quem ela era. Uma mulher perto dela se afastou disfarçadamente, dando espaço, como se a proximidade física pudesse ser confundida com estar envolvida. Isso está editado, disse Tiago. A voz saiu mais fina do que ele provavelmente queria. Qualquer um pode editar um áudio hoje em dia. Isso não prova absolutamente nada. Uma mulher no meio do salão soltou um som. Não foi uma palavra. Foi aquele som curto, involuntário, de quem ouviu algo absurdo demais para conseguir guardar em silêncio. Tiago. A voz de Ricardo ecoou firme, sem raiva, sem pressa. Aquele tipo de voz de quem não precisa gritar para ser levado a sério. O relatório de auditoria foi feito pelo nosso departamento interno. Com acesso a todos os sistemas, ninguém editou. Mais murmúrios, mais cabeças virando. A esposa do diretor, a mesma que horas antes tinha dado uma cotovelada no marido ao ver Tiago com Letícia, sussurrou algo no ouvido do marido. Ele confirmou com a cabeça uma vez, olhando para baixo. Tiago girou levemente sobre o próprio eixo, como se procurasse no salão alguém que falasse por ele, alguém que fosse levantar a mão e dizer que aquilo era injusto, exagerado, precipitado. Ninguém falou. Diego tinha sumido de vez. Felipe virava as costas para ele, ainda no celular. E Letícia, no fundo do salão, começou a andar em direção à saída com passos curtos e rápidos, sem olhar para os lados. Tiago a viu sair, e foi aí que algo dentro dele quebrou. Espera. Tiago deu 2 passos em direção à porta, rumo a Letícia. Não era para pará-la, era um reflexo, o instinto de ir atrás da única pessoa que naquele momento ainda parecia estar do seu lado. Mas Letícia não parou. Empurrou a porta lateral e sumiu sem olhar para trás. O salão assistiu a tudo. Tiago ficou parado na frente da porta fechada por uns 2 segundos. Depois se virou, e o rosto que se virou já não era o do homem seguro de si que tinha entrado naquela festa com a amante de braços dados. Era o rosto de alguém que tinha acabado de perceber que cada peça que moveu naquela noite tinha sido a errada. Olhou para Juliana. Você não vai ficar com nada, disse ele, com a voz baixa, controlada, mas com um tremor por baixo que o entregava. Vou te processar. Difamação, invasão de privacidade. Você usou documentos da nossa conta conjunta sem a minha autorização. Eu sou titular dessa conta, respondeu Juliana. Tenho todo o direito sobre esses documentos. Você vai se arrepender disso. Tiago. A voz de Ricardo cortou o ar. Chega.
Tiago se virou para ele. Você está acabando com a minha carreira pela palavra de uma ex-funcionária ressentida e por uma esposa que tem nas mãos extratos, um contrato social de uma empresa fantasma e um áudio com a sua voz, completou Ricardo, sem levantar a voz. Além do relatório de auditoria que o nosso próprio departamento montou sem envolver nenhuma das duas. O diretor financeiro chegou perto de Ricardo e lhe sussurrou algo no ouvido. Ricardo ouviu e concordou. Tiago, você está suspenso das suas funções a partir deste momento. O jurídico vai te procurar na segunda-feira para te passar os próximos passos. Ricardo fez uma pausa. Te aconselho a arrumar um advogado neste fim de semana mesmo. O salão ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente do de antes. Não era choque. Era um desfecho. Era o silêncio de quem assistiu a peça inteira e sabe que já acabou. Tiago ficou parado no meio daquele espaço por um tempo que pareceu longo demais. As luzes do evento sobre ele, as pessoas em volta, os colegas que tinham rido com ele horas antes, agora olhando para o chão ou para as paredes ou para qualquer outro lugar que não fosse ele. Ele não confessou nada. Não teve nenhuma demonstração dramática de arrependimento. Ele não era desse tipo de homem. Simplesmente pegou o paletó que tinha deixado na cadeira perto da entrada, passou pelo corredor entre as pessoas que abriram caminho para ele sem fazer escândalo e saiu. A porta fechou. Juliana continuou de pé no meio do salão com o envelope na mão. Mariana parou do lado dela. Ricardo também. Ela não sorriu. Não ergueu o punho, não disse nada para o público que ainda estava ali presente, digerindo tudo. Apenas respirou, uma respiração longa, funda, daquele tipo de ar que a gente prende sem perceber por tempo demais. O salão começou a se mexer de novo aos poucos. Conversas em voz baixa. Alguém pediu outra bebida. A música voltou num volume baixo, como se o som também precisasse de tempo para conseguir se recuperar. Juliana dobrou o envelope, guardou na bolsa e olhou para o centro vazio do salão onde Tiago estava. Tinha acabado. Juliana ficou no salão por mais uns 20 minutos, não por vontade, mas porque as pernas dela pediam uma trégua antes de conseguir sair. Mariana ficou ao lado dela sem falar muito. Às vezes é disso que a gente precisa, não de palavras, só de alguém que não vai embora. Ricardo chegou perto dela uma última vez antes de ser puxado pelos diretores, que tinham 1000 dúvidas e nenhuma paciência para esperar. Parou na frente dela, olhou nos olhos dela e disse: "Você foi muito corajosa hoje." Juliana olhou para ele. "Eu fui necessária", corrigiu ela, e ele entendeu a diferença. Ela pegou a bolsa, agradeceu a Mariana com um abraço rápido e forte, e caminhou até a saída. Passou pelo corredor onde horas antes tinha ficado encarando o próprio reflexo no espelho. Passou pela cadeira onde Tiago tinha deixado o paletó, que já não estava mais lá. Passou pela porta por onde ele tinha saído sozinho. Saiu. A noite de São Paulo estava fria lá fora. Ficou parada na calçada por um segundo. O barulho do salão abafado pela porta. O trânsito logo ali na frente. Todo mundo seguindo no seu ritmo normal, ignorando completamente tudo o que tinha acabado de acontecer lá dentro. Pediu o carro por aplicativo. Ficou esperando em pé, sem sentar no banco de fora, sem olhar o celular. Só ficou ali. Quando o carro chegou e ela fechou a porta, encostou a cabeça um pouco para trás no banco e fechou os olhos um instante. Pronto. 2 semanas depois, Tiago tinha saído do apartamento com 2 malas e deixado todo o resto para os advogados resolverem. A consultoria LT virou uma investigação oficial. O nome dele saiu numa nota discreta num portal de notícias financeiras, o tipo de nota curta que poucos leem, mas que é lida pelas pessoas certas. A carreira que ele levou anos para erguer tinha começado a desmoronar em silêncio, tijolo por tijolo, exatamente do mesmo jeito que ele tinha erguido suas mentiras. Letícia nunca mais apareceu. Juliana ficou sabendo pelo seu advogado por alto, como um detalhe irrelevante.
E foi exatamente assim que ela sentiu. Um detalhe irrelevante. Numa terça-feira de manhã, 10 dias depois da festa, Juliana estava sentada na mesa da cozinha com o notebook ligado quando chegou um e-mail. Era de uma empresa de consultoria financeira de médio porte, que tinha vindo por indicação de um contato de Ricardo. Procuravam alguém que tivesse experiência em gestão financeira doméstica e operacional para coordenar um departamento interno. O salário era bom, o horário era flexível. Juliana leu o e-mail 2 vezes. 8 anos atrás, ela tinha largado sua carreira profissional, porque Tiago disse que era o melhor para os dois, que com a promoção dele não precisava, que ela podia focar em outro tipo de coisa, e ela tinha acreditado. Engavetou o currículo e deixou o tempo passar. Ficou encarando o e-mail por 1 minuto. Depois respondeu: "Tenho interesse na vaga. Podemos marcar uma reunião para conversar esta semana." Enviou. Fechou o notebook e foi passar um café. Simples assim. 3 semanas depois, Juliana estava numa cafeteria perto do seu novo escritório quando viu uma mulher do outro lado do balcão brigando com o caixa. A senhora tinha aquele jeito de quem está acostumada a dar carteirada, um tom meio arrogante, a postura de quem acha que aumentar o volume resolve o que não se resolve no argumento. O caixa era um garoto novo, com cara de ser o primeiro emprego dele, que ficou calado aguentando tudo sem fazer nenhuma cara ruim. Juliana conhecia bem aquela postura. Tinha vivido do outro lado durante anos. Levantou, foi direto para o balcão e disse com calma, olhando firme para a senhora: "Acho que dá para resolver de outro jeito, não acha?" A senhora virou para ela surpresa. Não esperava ser interrompida. "Isso não é da sua conta", disse a senhora. "Realmente não é", concordou Juliana. "Mas eu vi e me meti." Houve um silêncio rápido. A senhora olhou para o caixa, olhou para Juliana, e algo na postura dela baixou 1 milímetro. Voltou a fazer o pedido num tom diferente. O garoto resolveu em 30 segundos. Juliana voltou para sua mesa, pegou seu café e deu um gole. Não foi por heroísmo. Foi simplesmente para não fingir que não tinha percebido. E isso, para ela, já marcava a diferença de quem ela costumava ser antes. Essa história me mostra que até o silêncio tem limite. Já vi mulher carregar o peso de saber a verdade. E mesmo assim, sorrir no jantar, segurar o choro, aguentar firme. Isso me arrepia a pele. Porque a dor mais cruel não é aquela que a gente sai gritando por aí. É aquela que a gente esconde para não parecer fraco para os outros. Deu para sentir o quanto custa parar de frente para aquele espelho e decidir que não vai engolir mais nenhuma. Isso me faz pensar que começar do zero não é fácil. É uma decisão que a gente toma do fundo da dor. Quem já passou por algo assim sabe exatamente do que eu estou falando. Se de alguma forma essa história mexeu com você, se em algum momento você sentiu um aperto no peito, deixe o seu like agora mesmo. Para você não custa nada, mas para mim mostra que estou fazendo um bom trabalho. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Falo sério, eu leio todos e tiro um tempo para responder com carinho cada um de vocês que tira um tempinho para deixar um comentário. Adoro saber de onde cada pessoa que acompanha este canal está ligadinha na gente. E se você acredita que histórias como essa têm poder, se inscreve para não perder as próximas. Este canal está só começando e cada pessoa que se inscreve é o que me dá gás e segurança para conseguir tocar esse projeto para frente. Conto muito com o apoio de vocês. Mas não vão embora ainda não. Escolham uma das 2 histórias que deixei aqui na tela para vocês continuarem assistindo. A gente se vê no próximo vídeo.